E aí pessoal, meu caro vestibulando que acompanha o canal do VestTube, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu trago algo diferente, não é bem uma aula de química, mas com ele eu espero ajudar aos vestibulandos que acompanham o canal. Sei que muitos prestam medicina, então eu trago aqui hoje algumas informações que talvez sejam relevantes para qualquer tipo de planejamento que você faça nesse âmbito escolar, beleza? Nesse contexto todo, tenho dois objetivos principais com esse vídeo. Primeiro, responder as questões que são feitas a mim, aos alunos aqui do presencial, no Instagram, amigos, sempre me perguntam quanto à área médica. Então, esse vídeo é uma forma de eu responder a essas perguntas. E segundo, simplesmente repassar essa informação a você, pois, tendo em vista que hoje o acesso à informação é um pouco mais amplo, talvez tudo isso que eu fale aqui hoje influencie e seja capaz de fornecer dados suficientes para você tomar uma análise mais assertiva, né? Tomar uma decisão, na verdade, né? Mais assertiva. Talvez se eu tivesse tido essa oportunidade, eu poderia ter escolhido com mais assertividade as escolhas aí que fiz na parte de vestibular e cursos, beleza? Lembrando, faço algumas ressalvas, eu não sou médico, eu não sou geógrafo que estuda essa população médica, nem tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição. Sou simplesmente alguém que está trazendo informação para vocês. Portanto, o que eu vou trazer aqui hoje é uma análise demográfica. Não vou emitir nenhuma opinião do tipo, vou só apresentar os dados. A única coisa que eu estou fazendo é ser um veículo de trazer uma informação que eu acho que a maioria ainda não acessou, mas eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Então vamos começar. Então está dividido aqui em tópicos algumas dessas áreas, beleza? Bom, para quem está com dúvida, eu tirei essas informações todas do censo demográfico, tá? A demografia médica no Brasil, 2020, recente, atualizadíssimo, tá? Uma pesquisa feita pela USP com apoio aí do Conselho Federal de Medicina. Portanto, trata-se de um estudo, beleza? Bom, pessoal, a gente precisa ressaltar aqui então alguns aspectos gerais sobre a carreira que tanta gente procura, né? Que é a carreira médica. Bom, aspectos gerais. O Brasil tem aí, bateu em 2020, aproximadamente 500 mil médicos, ok? Por que isso? Teve um período em que o governo instituiu a Lei Mais Médicos, em que aumentou o número de escolas, faculdades de medicina, principalmente as particulares, as instituições privadas. Nesse contexto, elas representam 84% das vagas, ou seja, tem quase a maioria, na verdade a maioria das vagas está no setor privado e não no setor público. Por isso, acredito eu que a alta concorrência nas faculdades públicas. A Unesp esse ano teve 310,7 candidatos por vaga. Então é um curso muito concorrido nas universidades públicas, tendo em vista que esse ensino superior, ou seja, a medicina, ela é uma das graduações mais caras que nós encontramos no mercado hoje. Isso explica a alta concorrência nas públicas. Um dado interessante, o crescimento dos médicos, do número de médicos no Brasil é 5 vezes o crescimento do número de habitantes. Olha que interessante. Então cresce 5 vezes mais médicos do que a própria população, né? Legal a gente ter essa análise. E o mercado está mais competitivo, em virtude da maior concentração desses profissionais aqui na região sudeste. Além disso, dessa primeira análise, a gente precisa falar das tendências que a medicina está carregando atualmente. A medicina que está presente hoje não é a mesma de décadas atrás. Portanto, ela carrega mudanças, como, por exemplo, uma ampliação do número de pessoas do sexo feminino que estão procurando, estão se formando nesse curso. Até antigamente, os médicos eram majoritariamente do sexo masculino. Ainda é do sexo masculino a maioria, mas essa diferença vem se reduzindo, graças a Deus, né, com o decorrer aí do tempo. Então você está tendo uma maior presença feminina nesse meio, o que era muito restrito antigamente, tá? Isso são dados levantados pela estatística, você pode conferir lá, ter mais detalhado ao passar das décadas, as porcentagens. E além disso, chamo sua atenção porque há também agora a formação de pessoas mais jovens. Então não é simplesmente aquele caráter um pouco mais velho. Na verdade, as pessoas se formam mais cedo hoje. Um exemplo disso, pessoal,
que a gente falou do Sudeste é a própria distribuição geográfica. Gente, no Sudeste nós temos mais de 50% dos médicos do país. Mais de 50%. Você deve muito bem saber, o Brasil é um país que muito se fala, muito famosa essa frase, de dimensões continentais. E você tem mais de 50% dos profissionais em uma região. É isso que os dados nos mostram. Enquanto, em contraste, a região norte e nordeste abrigam os menores índices desses profissionais. Por exemplo, no Amazonas, você tem uma pequena taxa de número de médicos por habitante. Só para você ter noção, essa taxa chega a ser menor do que zero, pessoal. Então, o Brasil hoje, declaradamente, em pesquisa, tá? Afirmo isso sem dúvidas, vive um contraste em que as grandes capitais abrigam muitos médicos, mas regiões praticamente às vezes não tem, falta. Esse é um problema que o Brasil tenta solucionar. Não é à toa que existiu aquela lei mais médicos, tá? Bom, não vou entrar no critério se foi correto ou não. Como eu disse, esse vídeo é de caráter informativo. Bom, aqui está a fonte, né, que eu já falei para você. Quarto ponto, especialidades. Gente, 40% das especialidades aproximadamente estão em clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ginecologia, tá? Aproximadamente 40%. Aí você pergunta, por que clínica geral e cirurgia geral? Ou clínica médica? Porque talvez você não soube ou você ainda não sabe desse dado, mas clínica médica e cirurgia geral são pré-requisitos. Vou te dar um exemplo. Você está aí se preparando para medicina e fala, olha, depois que eu terminar a faculdade, vou fazer uma residência, que é a especialização, né? A grosso modo, em pneumologia, ou em cardiologia, ou em gastro. Não é bem assim. Existem faculdades que exigem um pré-requisito. Por exemplo, caso você queira ser cardiologista ou um gastro, que é muito comum aqui na minha cidade, conheço alguns exemplos, você não simplesmente sai da faculdade e encaminha direto para essa residência. Algumas universidades precisam de o que a gente chama de pré-requisitos. Você não simplesmente vai passar direto lá, mas você precisa fazer os 6 anos de graduação, você passa pela residência de clínica médica ou cirurgia geral, vai depender do requisito que a faculdade demanda, e aí sim você migra para cardiologia. É o que a gente fala, na verdade, de cursos, ou melhor, residências que exigem os pré-requisitos, enquanto existem os cursos que você tem o ingresso direto, você sai da faculdade e já vai para a residência específica, como psiquiatria, como ortopedia, entre outras. Inclusive, a pediatria é uma área de encaminhamento direto, não existe esse pré-requisito, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Além disso, pessoal, vou falar um pouco sobre o trabalho. Acho que é claro para todo mundo que a maioria hoje se concentra no setor privado, mas não somente isso. A maioria conjuga o público com o privado, do tipo, eu posso ser um funcionário público que trabalha na área médica, mas ao mesmo tempo ter um consultório, trabalhar com convênios. Dessa forma, isso constitui a maioria das pessoas médicas que trabalham, beleza? 52% não fazem plantão, um dado legal aí para você pensar, e aproximadamente 46% afirma que trabalha mais de 60 horas semanais. Ou seja, se for de segunda a sexta, 12 horas por dia. Se for de segunda a sábado, 10 horas por dia. E isso é o mínimo, porque a maioria afirma trabalhar mais. Tem gente que chega a trabalhar 80 horas semanais. Só para você ter noção, o ideal seria de 40 horas semanais, 8 horas diárias, tá? Então, aqui eu insiro um pouco a minha opinião, é uma profissão que exige muito do seu tempo, né? Você precisa estar ali sempre presente e trabalhar bastante, ok? Mas, claro que você consegue controlar seu horário, acredito eu, né, no futuro. Afinal das contas, ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça e falar, trabalha 60 horas, né? Mas, além disso, a medicina tem um alto índice de inclusão no mercado. 93% dos que se formaram em medicina trabalham só com medicina. Em contraste, 7% trabalha com outras áreas, como advocacia, né? Pode ser mexer com outra área, enfim, tá? E, por último, salários, né? 18,5% afirmam ganhar menos que 11 mil por mês, tá? Então, aproximadamente aí, menos de 1/5 dos médicos ganham
menos que 11 mil. Quando você acessar esse material da demografia, você vai perceber que aproximadamente 46% afirmam ganhar mais que 16 mil. Mas, gente, a questão é o seguinte, não fiquem presos ao que está aqui. Isso foi um censo demográfico, foi uma análise quantitativa baseada em estatísticas, beleza? Você não pode deixar que isso seja a base para você tomar a sua decisão. Sempre analisa bem, faça suas análises, ok? Espero ter contribuído no encaminhamento de vocês, espero ter ajudado a trazer esse tipo de informação. Muito obrigado e até a próxima.